Olá pessoal, meu nome é Paulo Sadala, eu sou médico cardiologista e intensivista e hoje a gente vai falar sobre um tema que causa muita dúvida, principalmente entre os recém-formados e os alunos que estão no internato, que é como colocar o paciente na ventilação mecânica. A gente precisa conhecer as variáveis do respirador, né? Então, o que cada pecinha significa? A gente vai começar pela primeira, que é o volume corrente. O volume corrente é a quantidade de ar que entra no pulmão a cada ciclo respiratório. E qual é o valor que a gente vai colocar ali? O valor do volume corrente normalmente é 6 ml por quilo de peso ideal e não de peso real, porque pulmão não engorda e nem emagrece. Então uma dica que eu dou é que você tenha no seu serviço uma fita métrica e meça o seu paciente. E aí você faz a altura em centímetros menos 100 se for homem ou a altura menos 105 se for mulher. Esse resultado vai ser o peso ideal dele e aí você coloca 6 ml por quilo de volume corrente. A segunda chavinha que tem na máquina é o fluxo. Toda vez que a gente falar de fluxo, entenda velocidade. Então, o fluxo nada mais é do que a velocidade com que entra o volume corrente na via aérea do indivíduo. Tem uma conta rápida que a gente faz. Para a gente saber qual que é o fluxo ideal, a gente primeiro precisa calcular o volume minuto. O volume minuto vai ser o volume corrente vezes a frequência respiratória que a gente colocou na máquina. O fluxo será 6 a 8 vezes o volume minuto. Então vou dar um exemplo prático. Você colocou lá 500 de volume corrente com 10 de frequência, você tem um volume minuto de 5.000. O seu fluxo será 6 a 8 vezes 5. É assim que se faz o cálculo do fluxo de ar no ventilador. A terceira peça é a frequência respiratória. Normalmente a gente coloca de 10 a 20 incursões por minuto, dando uma média aí de 12 a 14 de frequência respiratória. A quarta peça que a gente usa é o PIP. Então o PIP é a pressão positiva no final da expiração. Os pacientes devem ter inicialmente um PIP de 5 a 10. Muita gente pergunta se o PIP melhora a oxigenação e a resposta é sim, porque na hora que eu deixo o alvéolo aberto no final da expiração, permitirá que na próxima ins caiba dentro desse alvéolo um número maior de moléculas de oxigênio. E além disso, se esse alvéolo está aberto, a membrana alvéolo capilar, que é responsável pela troca gasosa, terá uma área de troca maior e é por isso que o PIP melhora a oxigenação. A quinta chave que a gente usa é a sensibilidade. Então, na verdade, a sensibilidade ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o valor da sensibilidade, menos sensível o respirador estará ao estímulo espontâneo de respiração do paciente. O que eu quero dizer com isso? Se você coloca uma sensibilidade maior, se o paciente tiver um drive, se ele respirar, o respirador não vai enxergar aquilo e vai mandar para o pulmão do indivíduo aquilo que está pré-determinado na máquina. Se você coloca uma sensibilidade menor e o paciente tiver o drive, o ato de respirar, a máquina vai enxergar isso, vai compreender e vai mandar o volume na hora que o paciente puxar o ar. A sexta peça que você vai mexer é a FO2. Então a gente sempre começa com uma concentração de oxigênio máxima, portanto a gente coloca uma FO2 de 100%. Agora uma dúvida que ocorre muito entre os médicos recém-formados é: eu abaixo essa FO2 ou não? E a resposta é sim, eu baixo essa FO2 o quanto antes. Nós já sabemos que a hiperóxia ela é deletéria. Dentre os malefícios que ela pode causar, um deles é a atelectasia, porque você lava o nitrogênio do alvéolo, já que só tem molécula de O2, e você vai perder a complacência do alvéolo. Então ele fica colabado. Portanto, assim que possível, você deve baixar a FO2.
Aí me perguntam, baixa de quanto em quanto tempo? A gente baixa aí a cada meia hora e baixa de 100% para 80%, de 80% para 60%, de 60% para 40%, e aí tem serviço que chega em 40% e para, e tem serviço que continua baixando a FO2 até 21%, que é a FO2 que a gente respira no ar ambiente. A gente sabe que na ventilação mecânica, dependendo dos nossos ajustes, pode haver um aumento da mortalidade. Então, para que a gente ventile o paciente de maneira protetora, é necessário que a gente tenha a menor FO2 possível, com o menor PIP possível, mantendo uma pressão de platô, que é a pressão dentro do alvéolo, menor do que 30, e mantendo a pressão de distensão alveolar, que é a pressão de platô menos o PIP, menor ou igual a 15, lembrando que a gente tolera até 18 em indivíduos obesos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.